queridas, graça e paz a todas. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Estar nessa igreja que tem sido uma igreja que é canal de bênçãos na vida deste bairro, desta geração, dessas famílias, das pessoas que têm vivido aqui. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu estou aqui, falei para a Luciana, falei para a Dai, falei para a pastora Rafaela, meu Deus do céu. Eu estou nervosa. Começaram a pipocar os estados lá e eu fiquei nervosa. Mas a boa mão do Senhor é conosco. Eu tenho certeza que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. O Senhor já tem falado. E o Senhor é maravilhoso. Ele é o dono da palavra. E a palavra que sai da boca dele não volta vazia. O que eu preciso é ser instrumento e entender o que está saindo da boca dele para compartilhar com vocês. Mas eu louvo a Deus e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Uma bênção, que o Senhor continue usando vocês. Já participei com as crianças, já estivemos aqui em um culto. E que o nome do Senhor continue a ser glorificado através dessa igreja. É muito importante quando uma igreja é plantada em um bairro. É muito importante quando as famílias têm um lugar para buscar. Cada irmão, uma vez por mês, irmão, tinha um culto. Meu Deus do céu. Porque a gente precisa dessa palavra sendo proclamada. A gente precisa. E às vezes a gente não dá importância. Na pandemia a gente teve uma ideiazinha de como é que funciona, quando a gente não tem oportunidade de entrar na casa do Senhor. A gente ouvia o culto virtual e tudo mais, mas não é a mesma coisa de estar no altar, de estar juntas. Então valorizem esse tempo precioso. Há mulheres e mulheres e mulheres espalhadas pelo mundo que não têm oportunidade de ter uma reunião específica para mulheres, falando com mulheres do tema de mulher. E é muito gratificante a gente ter essa oportunidade. Pode acontecer de no futuro a gente não ter, mas enquanto temos, sejamos gratas a Deus, louvemos a Deus pela vida das pessoas que organizam, pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que dirigem esses momentos, porque não é fácil para quem organiza, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Marta Maria, falei, meu Deus, que decisão difícil. Mas vamos lá. Queria compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor direcionou vocês para colocarem esse tema. E dizer que grande parte de algumas das falas aqui, tem um livro chamado Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Não sei se alguém já leu ou ouviu. Alguém já ouviu? Eu ouvi, na verdade. Eu tenho audiolivros que a Viviane Martinello gravou desse livro. Então ele está divididinho. E quando a evangelista Luciana me falou sobre esse tema, eu falei, nossa, vou reouvir meus áudiozinhos. Porque tem muita coisa boa lá naquele livro. Então, muitas vezes eu cito partes, trechos desse livro que é maravilhoso. É da Joana Weaver, da editora CPAD. Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. E é maravilhoso. Aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos lá, meninas. Quem aqui, se eu abrisse uma votação agora, me diga aí quem que é a mais ocupada? Quem se candidata? Luciana, você? Quantos empregos? Quantos filhos? Quantos afazeres? Quem é que ganha? Se a gente abrisse uma votação aqui, a gente sabe que muitas de nós teríamos, assim, muitas chances de sermos as vencedoras. Muitas ocupações, muitos afazeres, filhos, casa, marido que às vezes parece filho, dá trabalho também. Vocês já viram aquela música? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Mas criança dá trabalho, mas tem adulto que dá trabalho também, né, gente? Então, a gente vive num mundo cheio de ocupações. Esse é o nosso mundo moderno. E a gente tem na nossa casa o serviço da cozinha e a gente tem na nossa casa o momento de estar na sala de estar. E aí a gente pensa que, às vezes, a gente tem que decidir entre o serviço da cozinha ou a sala de estar. E esse dilema fica na nossa cabeça dia e noite, noite e dia, todos os dias, meses, ano passa. E muitas vezes a gente pensa que a gente tem que escolher entre a cozinha ou a sala de estar. Essa escolha não parece justa, né, gente? Porque, poxa, nós somos mulheres que conseguimos, sim, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ter que escolher, ter que decidir, às vezes é muito difícil.
porque a gente não consegue saber qual que é a prioridade, o que vem primeiro, o que é melhor. E essa história de Marta e Maria nos dá um caminho interessante sobre isso. A evangelista Luciana já nos deu uma introdução aqui abençoada. E Jesus, lá no capítulo 10, versículo 41 de Lucas, ele faz algumas perguntas para Marta. Lucas 10, 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ele fala isso para ela porque ela fez o quê para ele? Uma pergunta. E ela perguntou o quê para ele? Senhor, tu não te importas? Marta chegou diante de Jesus e falou: olha, Senhor, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha. Eu, que estou recebendo aqui toda essa comitiva, preparando, estou trabalhando, sei lá, desde que hora você acorda. Vamos ver quem acorda mais cedo, vai. Hã? Meu Jesus, o que é? Você nem dorme? Foi assim que Marta chegou diante de Jesus. Senhor, tu não te importas? Eu estou aqui trabalhando desde cedo. Estou aqui organizando, recebi esses homens. Imaginem, gente, eles viajavam um número grande, só Jesus tinha 12 discípulos, tinha mais uma série de pessoas que o acompanhavam. E a Bíblia diz que essa família o recebeu na sua casa. E com certeza Marta fez o melhor que ela podia, organizando. Aqueles homens talvez chegassem sujos, andavam com sandálias, muita poeira, não tinha asfalto, não tinha... Então, não era uma coisa simples. Marta servia, ela tinha esse dom. Deus a chamou para servir. Mas ela chegou diante de Jesus com uma pergunta. E quantas vezes cada uma de nós chega diante de Jesus com perguntas? É natural do ser humano, mas nós perguntamos demais. Eu, quando terminei a graduação, eu acabei e falei, gente, agora eu vou começar a trabalhar, glória a Deus. Os 5 anos da graduação, saí de outra cidade, vim para cá, não me corrompi, fiquei toda bonitinha, dava o dízimo certinho, Senhor, desde que eu tinha 8 anos de idade, eu dou o dízimo, se meu pai me desse R$1, eu dava 10 centavos, Senhor, eu vou ter um emprego, glória a Deus. E aí passou uma semana, eu me formei, passaram 3 semanas, eu me casei, foi em março, minha formatura, em abril meu casamento, estava tudo certinho, estudei, finalizei, glória a Deus, uma semana, meses, e cadê o emprego? E aí eu comecei a questionar o Senhor, de dizer, Senhor, tu não te importas? Eu servi o Senhor direitinho, eu conheço a fulana, a ciclana, a beltrana, que ia na igreja mais ou menos, falava que não ia no ensaio do louvor porque tinha que estudar para a prova, Senhor. Eu não faltava no ensaio do louvor para estudar para a prova, eu estudava em outro horário. Eu ia na festa, aí eu até fui 1, 2, 3 festas, mas aí eu falei para as minhas amigas, olha, eu não quero mais, porque isso aqui não é para mim. Eu fui fiel, Senhor, eu não me corrompi. Por que eu não tenho emprego? Comecei a questionar a Deus, assim como Marta. Senhor, tu não te importas, eu estou aqui servindo, fazendo tudo que é certo. E quantas vezes nós questionamos a Deus, dizendo, Senhor, tu não te importas. Mas ele tem umas respostas aqui, como essa que ele deu para Marta. Marta, você está preocupada com muita coisa. E eu vou perguntar, meninas, vocês acham que mesmo eu não tendo emprego por 1 ano depois da formatura, eu passei fome? Eu fiquei sem teto? Fiquei sem comida, sem roupa? Não, naquele momento meu marido trabalhava e ele me sustentava, mas inquietações do meu coração diziam, Senhor, tu não te importas, eu fiz tudo certo, o que adiantou? Eu dava o dízimo, eu recebia minha bolsa, eu dava o dízimo, enquanto as meninas gastavam sei lá com o que, os outros gastavam não sei com o que, eu estava lá, Senhor. Sabe, queridas, isso é natural do ser humano, mas isso não vem de Deus. Questionar a Deus, às vezes, no momento de tribulação, sim, acontece, mas permanecer questionando, isso não provém de Deus. Nós já vimos no capítulo 6 de Mateus, que Jesus fala para eles, olhem as flores do campo, olhem os passarinhos eles não fazem plantação,
eles não estão envolvidos com agronegócio, mas Deus os sustenta. As flores do campo não trabalham, elas não fiam, elas não costuram, mas elas têm cores lindas, elas são maravilhosas. O quanto nós admiramos as flores. E aí ele fala: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Ele não te deixa. Você pode até num momento inicial questionar como Marta, mas não se deixe levar por esses questionamentos. Existe prioridade e Deus está cuidando e trabalhando. Ele trabalha por você. Não se perca nesses questionamentos, porque quando você fica questionando, você está saindo da vontade de Deus. Em Mateus 11, 28, ele nos fala: olha, se você está cansada, se você está sobrecarregada, venha a mim, venha, lance sobre mim as suas cargas, toma o meu jugo e aprenda, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Queridas, quantas vezes nós nos perdemos no meio desses questionamentos, mas se volte para a palavra. Às vezes você inicia, eu iniciei, eu não achava justo, não achava certo, eu tinha estudado, eu tinha sido tão fiel, e naquele momento Deus não providenciou a porta do emprego. Para dizer a verdade para vocês, são 17 anos depois, eu ainda não tenho emprego. Na verdade, ele tem me providenciado aí bolsas de pesquisa. E aí, de lá para cá, eu só fiquei estudando. E recebo, é bolsa, mas eu recebo a bolsa. Mas emprego, que é bom. Mas eu parei de questionar, né, gente? 17 anos questionando, não dá certo, não. Falei: Senhor, amém. O Senhor, essa é a minha provisão. E o engraçado da bolsa é que ela tem prazo para começar e prazo para terminar. Então são bolsas por 24 meses, por 48 meses. Eu estou na de 60 meses e já passaram mais da metade. Deve faltar menos de 20 meses. Mas agora eu estou na provisão. E ainda é assim, gente. Se eu vou trocar de carro, eu tenho que trocar no tempo que tem minha bolsa. Se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que fazer a viagem para pagar no tempo que tem a bolsa. Tem a renda do meu marido também, mas eu nunca sei quando, né, se a minha acabar, o que vai acontecer. Mas a provisão do Senhor é comigo. E em 1 Pedro 5, no versículo 7, ele diz: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente questiona assim como Marta, a gente chega assim como Marta diante do Senhor, mas o que Deus quer nos ensinar é que, queridas, talvez você ache que é sua obrigação ter que escolher entre o serviço da cozinha ou a sala de estar, mas isso é dele. Você conhece aquela música que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho? O teu trabalho é fazer o quê, querida? Descansar nele. Sabe por quê? Porque é ele quem te dá sabedoria. Nós às vezes não sabemos escolher mesmo, mas é ele quem nos dá sabedoria para decidir. É ele quem cuida de nós. Coloque as suas cargas diante do Senhor. Acalme o seu coração e entenda, você não precisa ficar escolhendo, mas você precisa saber que há momento de estar na cozinha e há momento de estar na sala de estar. Deus te fez assim multitarefas porque você consegue. Mas você precisa estar diante dele, no centro da vontade dele, parar de questionar, para que você saiba: Senhor, quando eu devo estar na cozinha, eu vou servir como Marta, e vai ser o melhor serviço que eu vou fazer. Mas quando eu estiver na sala de estar, eu vou estar aos teus pés, eu vou estar me relacionando com o Senhor. Então, ufa, queridas, não é assim a gente ter que escolher entre o serviço da cozinha e a sala de estar. O que a gente precisa saber é que há tempo de estar na cozinha e há tempo de estar na sala de estar. Que a gente busque do Senhor essa direção, que a gente busque do Senhor essa prioridade. Tiago, ele nos fala no capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa entender que a gente precisa se relacionar com o Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, estar nos pés do Senhor, mas a gente precisa das obras, a gente precisa de sustento, a gente precisa de renda, a gente precisa criar os nossos filhos. Então a gente precisa sim estar no mundo. E outra coisa, você precisa florescer no lugar onde você foi plantado.
Porque o lugar onde você está, onde você tem o seu trabalho, a sua renda, ou onde você ocupa grande parte do seu tempo, é onde o Senhor te colocou. Quando Mardoqueu foi falar com Esther, Esther soube da notícia que os judeus morreriam, e Mardoqueu falou: olha, pode acontecer de você ficar calada e Deus levantar socorro para os judeus de outra parte. Mas se você falar, quem sabe se para uma conjuntura como essa você foi levantada rainha. Querida, Deus não faz nada por acaso. Você está no lugar que você está porque Deus permitiu. Deus colocou Esther lá. Um dia, meninas, eu já falei sobre Esther. E eu achei que tinha sido um concurso de beleza, muito legal. E aí tal, escolheu Esther. Não. As meninas eram arrancadas à força das suas casas, para serem levadas lá para o concurso, para saber quem seria a nova rainha. Esther foi arrancada, ela já tinha perdido o pai, já tinha perdido a mãe. E ainda assim, ela foi tirada da sua família, daqueles que a amavam, para ter que ficar lá isolada, como se fosse até uma escrava sexual. Às vezes a gente acha bonito, mas ela foi ali, naquela situação que não era legal. Mas o Senhor permitiu que Esther fosse escolhida. Ela era bonita, sim, ela era bonita, mas foi provisão do Senhor que ela fosse escolhida. Ou vocês acham que não tinha mais ninguém bonita lá? Não é verdade? Ela era bonita, a Bíblia diz que ela era formosa, mas o Senhor a escolheu e a colocou lá. E eu também não sei quantos anos se passaram de Esther tendo que cumprir aquele serviço como rainha, sem nenhuma motivação, sem nenhum propósito, longe da sua família. Porque para mim ser rainha, gente, era ótimo. Mas eu não sei o quanto ela se sentia sozinha. Eu não sei nem o quanto ela não podia ver os seus parentes, porque Mardoqueu, para falar com ela, ele tinha que ir falar através de alguém. Mas o Senhor permitiu aqueles anos para Esther, porque quando chegou a posição dela e o momento dela, ela foi um instrumento usado por Ele para trazer a salvação para os judeus. Então, querida, às vezes você está no serviço da cozinha, mas não se preocupe enquanto você está lá. Também vá à sala de estar no momento que você puder, mas entenda, Deus também quer te usar no serviço da cozinha. Eu compartilhava com a evangelista Luciana que, para mim, falando dessa questão, nem emprego eu tenho, então, por mim, eu preferiria viver para a igreja. Eu preferiria não ter que ir trabalhar, escutar outras coisas, ouvir pessoas que não convivem, mas o Senhor me colocou lá. E a minha fonte de renda, por enquanto, vem de lá também. Então, às vezes, eu estou inquieta e falo: Senhor, eu quero sair daqui, por favor. Mas, gente, o Senhor me colocou lá. E eu sou instrumento de Deus lá. O Senhor te colocou onde Ele te colocou para ser instrumento de Deus. Às vezes, representa o serviço da cozinha. E você fala: Senhor, eu queria trocar de lugar e queria ir lá para a sala de estar. A gente vai entender que a gente pode, sim, visitar a sala de estar aos pés de Jesus. Mas eu queria que a gente acalmasse o nosso coração e entendesse que o que a gente precisa é pedir sabedoria a Deus. Tiago nos fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá para você sabedoria para você escolher. Ele dá para você sabedoria para você saber qual é o momento certo e o que você deve fazer. Nós precisamos buscar sim um equilíbrio, queridas, mas nós precisamos da graça de Deus para decidir isso. Quinta-feira eu estou sabendo que as crianças foram lá se apresentar no seminário, não é verdade? Foi bonito? Teve música? Música encanta a alma, não é mesmo? Quem canta seus males, espanta. Música é maravilhoso. E aí quando você olha para a partitura de uma música, o que você vê nela? Você vê as notas, você vê o pentagrama, onde as notas são desenhadas, as claves que vão ajudar a dar o tom. Mas tem uma coisa importante na música que às vezes a gente não gosta muito disso. Mas são as pausas. Toda partitura de música, em algum momento tem uma pausa. Às vezes a gente precisa entender que a gente também precisa de pausas para o descanso.
O Senhor talvez estava querendo amorosamente explicar para Marta que ela ia servir? Sim, ela não precisava deixar de servir. Mas Maria tinha feito uma escolha e ela escolheu a melhor parte, que é a parte de estar aos pés do Senhor. Mas, queridas, essa parte de descansar, ela está muito relacionada com a adoração a Deus. E aí, voltando na nossa correria aqui da vida, muitas vezes a gente esquece que a gente precisa de uma pausa, descanso. Desde Gênesis, a gente vê o Senhor falando conosco sobre isso. Lá na criação, o Senhor cria o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansa. E eu confesso para vocês, meninas, que eu nunca tinha imaginado. Deus descansou por quê? Ele cansa? Em Isaías, eu não estou achando aqui a referência, mas em Isaías, achei 40:28, a Bíblia nos diz que Deus não se cansa, nem se fatiga. Então, por que lá em Gênesis nos diz, Ele descansou? Vocês sabem por quê? Para nos dar o exemplo. Ele não precisava, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão um pai, como um mestre que ensina e se põe no lugar e se faz. Aliás, Ele fez isso mandando Jesus para pagar as nossas culpas. E lá no Éden, Ele descansou, sabe para quê? Para nos dar o exemplo. Aí você vai ver na trajetória do povo de Israel, quando Ele vai dar os 10 mandamentos, Ele coloca no 4º mandamento o quê? Um dia de descanso. E a gente, fica brigando com aquelas igrejas que guardam o dia do descanso, porque dá. Mas a gente esqueceu um pouquinho, queridas, que é muito importante a gente guardar um dia de descanso, um dia de pausa, um dia de refletir, adorar e servir ao nosso Senhor. O nosso mundo é corrido mesmo, mas o Senhor foi ensinando através da Bíblia. É necessário ter um dia de descanso. São necessários momentos de pausa. Estou estudando o Pentateuco com uma querida também, vocês veem, os áudios estão uma delícia, Eu gosto bem de áudio. E aí ela manda 3 vezes por semana áudios, nós já estamos em Deuteronômio. Mas na trajetória, até naquela lei que fala sobre a mulher depois do parto. Falava assim, a mulher depois que teve o filho, se for menino, ela será imunda tantos dias, não sei se 30 ou 40, se for menina, ela será imunda. Eu falava, Senhor, imunda? Imunda? Mas sabe, é questão de interpretação. Aí a pastora que nos dá o estudo dizia, olha, você sabe para que isso era importante? Para a mulher ter o tempo de descanso dela. Até quando ela estava no seu período menstrual, mandava o marido não chegar perto para ter um tempo de descanso. A Bíblia nos ensina isso, e isso é maravilhoso. Você vai lendo, ele tinha um tempo para descansar a terra. 1 ano você fica sem plantar, para a terra poder renovar. E aí a gente, como ser humano, quer trabalhar, quer ficar na cozinha o dia inteiro. Eu disse para vocês, tem momento da cozinha, tem momento da sala de estar, mas tem um momento da pausa. Isso é necessário. Eu não procurei aqui nenhuma evidência científica. Aliás, gente, eu sou bióloga. Mas assim, biólogo e crente quase não combinam. Então vocês veem minha luta. Vocês veem minha luta como é difícil. Mas se você digitar na internet e pesquisar no Google, você vai ver os benefícios do descanso, do sono, de um momento de lazer, até de meditação, de relaxar, de viajar, de estar com a família. E quantas vezes nós que temos a Bíblia nos ensinando, não obedecemos esse princípio? Era isso que Jesus estava dizendo para Marta. Você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Escolha hoje a boa parte.
Você pode ser Marta. Eu acredito que quase todas nós temos as nossas coisas, os nossos afazeres, mas escolha hoje a boa parte. Separe na sua semana, separe no seu ano, separe, vá viajar, vá descansar, vai estar com a sua família, vai cuidar do seu corpo. Isso é necessário. Quem é envolvido com a igreja também precisa de uma pausa, além da luta material e física, ainda tem uma luta espiritual, mental. E isso é necessário, queridas. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Marta, Marta, não fique ansiosa e lance sobre ele a sua ansiedade. Ache um tempo para o equilíbrio. Ache um tempo. E você sabe por que Jesus diz isso? Porque Ele se importa com você. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Deus diz uma coisa para o povo que se aplica para nós. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São planos de bem, não são planos de mal. Ele não tem plano para você de você ficar sem saúde porque você trabalha demais. Ele tem plano de bem. Agora o que você precisa fazer é buscar. Vamos voltar em Tiago. Se tem falta de sabedoria, se você não sabe o que fazer, peça a Deus. Quando o rei Josafá foi guerrear, ele viu que ele estava lá com pouca gente e tinha um exército inimigo com muita gente. Ele orou ao Senhor e ele disse: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Querida, não tem problema você não saber o que fazer, às vezes em determinada situação, mas os nossos olhos estão postos em quem? Em Deus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta. E isso é necessário. A pausa para o descanso é necessária. Ele vai te dar. Peça a Deus. No Salmo 46, no verso 10, ele fala sobre as guerras, sobre a agitação da vida. E em um momento ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. É difícil, mas tem hora que você fala: Senhor, o serviço da cozinha está aqui, mas eu vou para a sala de estar, porque eu preciso descansar. O Salmo 121 diz que ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Aquele que te guarda, ele não dorme. Ele nem pesca, ele nem faz assim, ó, quando você está caindo de sono. Ele te guarda. E no Salmo 127 diz que é Ele quem edifica a casa. É Ele quem guarda a cidade. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso, é o que diz uma música. Então entenda, queridas, inútil, o Salmo 127 diz, inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde. Aí vou dizer para vocês que eu também levanto de madrugada, não tem problema. Mas aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então entenda isso, não vai dar para você sair da cozinha. Você precisa estar na cozinha. Estou dizendo assim, sair e nunca mais visitar a cozinha da sua casa. Mas ache um momento para estar na sala de estar. Amém, queridas? O trabalho sem espiritualidade é exaustivo e desanimado. A espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. O Senhor nos ajuda a dar esse equilíbrio. O Senhor nos ajuda a buscar o ponto de equilíbrio para a nossa vida. Cada uma de nós é diferente, cada uma de nós tem uma missão. Às vezes a gente olha com essa mania de redes sociais, né? A vida da pessoa parece tão legal. A pessoa faz tudo, tem o mesmo número de filhos que eu. O filho joga nos mesmos times que o meu, mas a vida dela parece um pouco mais legal que a minha. E às vezes a gente não sabe. Para cada um, Deus tem um propósito. Eu não sei, às vezes, a dor dela. Eu fico querendo a mesma coisa que ela. Nossa, mas poxa. Ou até que o filho dela, meu filho joga futebol. E tem 10 anos. Hoje eu assisti 7 jogos, gente. Ele jogou 2, mas eu assisti 7. Eu fui desde cedo para assistir o dos pequenininhos. E o futebol é aquele mundo que, assim... Gente, Deus não vai fazer o time ganhar porque os meninos orou. Eles estão com uma mania, aí eles vão entrar. Eu tenho até a filmagem. Entrou. Aí eles... Mania de criança.
Estou pedindo para Deus. Como se Deus fosse tomar partido, né? Porque se ele fosse, ele ia com certeza ser corintiano. Mas como ele não toma partido. O juiz às vezes é corintiano, né, gente? Mas Deus não toma partido. Mas muitas vezes, quando eu posto os jogos dele, quando eu posto os gols dele, eu coloco nunca foi sorte. Porque eu sei o tanto que eu levo aquele menino nos treinos. Essa semana ele completou 6 anos treinando. Ele começou a treinar quando ele tinha 4 anos. Agora ele tem 10. Ele completou 6 anos treinando. E desses 6 anos, gente, dá para contar, foram pouquíssimas as vezes que ele faltou. Ultimamente ele está com 5 treinos por semana. E foram pouquíssimas as vezes que ele faltou, porque para mim o treino é importante. Para mim, eu entendo que o treino contribui para a evolução dele, para o crescimento dele, para a melhora dele. E aí quando ele entra, quando ele faz gol, ou quando eu vou escolher a música que eu vou postar, quando ele fez gol, eu digo, João, eu não vou dizer que foi Deus que fez você fazer o gol. Mas eu sei que você treinou. Eu sei que você se dedicou. E foi Deus quem te deu vida e graça para que você fizesse o gol. Aliás, ele fez gol hoje. E eu sempre posto isso, porque eu vejo os meninos colocam, sabe? Deus me ajudou, Deus me abençoou, Deus fez... Não coloco. Eu falo, João, não vou colocar. Deus te deu a vida. Mas se você coloca Deus me abençoou e fez o gol, então Deus não abençoou o do outro time que não fez o gol? E a gente tem que entender isso. É para você. Você, às vezes o seu time perdeu, mas você fez o que você tinha treinado. Vocês estão entendendo? As pessoas nesse mundo confundem pelo sucesso, ou por ganhar, ou por perder. Eles vão jogar na Federação Paulista de Futsal, talvez na próxima semana. E isso para nós, para o time, é uma honra. Porque são meninos que 2, 3 semanas atrás a gente não tinha dinheiro para pagar a van para cada um deles ir, porque vai jogar no estado inteiro e aquela tal. Mas os outros times também se esforçaram, ou não? Os outros times também. Então, às vezes, a gente mede o sucesso porque um chegou ali, o outro não chegou. Querida, não meça o sucesso ou a aprovação de Deus pelo lugar onde as pessoas chegaram. Meça segundo a régua, que é a Bíblia. Meça se você está no centro da vontade de Deus. E, às vezes, Ele vai permitir algo que não é ali o glamuroso, vitorioso, mas Ele está com você. Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Não são planos de mal, são planos de bem, para te dar o fim que você deseja, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. A gente tem um plano, a gente tem uma meta, mas o Senhor, Ele vai além. Então, o que nos resta, queridas, o que nos resta é saber o nosso lugar no corpo de Cristo. E aí eu queria ler o outro texto que cita Marta, Maria e Lázaro, capítulo 12 de João. Acredito muito que depois dessa situação em que Marta questiona o Senhor. Capítulo 12 de João, no versículo 2, diz assim: deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Nesse momento, inclusive o livro mostra que Marta já tinha aprendido a lição. Ela tinha aprendido. Mas, queridas, onde é que ela estava? Estava onde? Servindo. O que eu queria dizer para vocês é que nós sim vamos ter o nosso momento de fazer o que Maria estava fazendo, que eu já vou falar. Mas não se esqueça, não se turbe o seu coração, porque às vezes ainda não chegou o momento de você estar na sala de estar. Marta servia. Lázaro estava sentado com os homens ali perto de Jesus. E Maria
fez uma atitude que quando alguém reclamou, Jesus falou, deixa, porque o que ela fez vai ser lembrado no mundo todo. Anos e anos e anos e anos e anos depois, a gente lembra de Maria. Mas me veio um insight. Marta estava de pé servindo. Querida, não se turbe o seu coração quando for o momento de você servir e estar de pé diante do Senhor. Lázaro estava sentado. Era o momento dele estar assentado aos pés do mestre, não ter que trabalhar. Mas Maria estava ajoelhada. E a Bíblia diz que ela se ajoelhou, quebrou o vaso, derramou o perfume e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Existe uma posição para cada uma de nós. Quando chegar a sua vez de ser Maria, se derrame. Quebre o seu vaso, entregue tudo que você tem, entregue sua alma, seu corpo, seu espírito, dedique ao Senhor. Mas não se esqueça, tem tempo que você está em pé servindo, tem tempo que você está sentada. Mas quando chegar a parte de Maria, escolha essa parte. Nós temos aqui no versículo de 2 Coríntios, nós temos no versículo de Coríntios aqui, também não estou achando na minha anotação, que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Eu não sei se é 4:7. Querida, você tem um tesouro dentro de você. O Senhor te fez, te criou, te formou. Oh, glória! Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. O Senhor te encheu. Aquilo que Maria entregou é o que você tem. Nós sabemos, os estudiosos dizem que o valor do perfume que ela derramou era referente a 1 ano de trabalho. Você vale mais do que aquilo que ela entregou. E você tem nas suas mãos hoje a oportunidade de entregar a sua vida aos pés de Cristo. Derrame a sua vida. Derrame o seu ser diante dele. Escolha a boa parte como Maria. Se entrega. Saiba o momento de descansar, de estar aos pés de Cristo. Peça sabedoria, porque eu também, queridas, não vou saber qual é a hora que cada uma de nós tem que parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo. Mas o Senhor vai te dar, o Senhor vai te esclarecer. Ele vai te responder. Se derrame aos pés de Jesus como Maria e escolha a boa parte. O Senhor tem um tesouro dentro de você. O Senhor tem a sua vida por tesouro. Lembre-se de Esther. Às vezes você está fazendo algo que não é tão, não estou dizendo errado ou pecado, mas que não é tão agradável para você. Mas persevere, continue e diga: Senhor, eu quero estar aos pés da cruz. Eu ainda sonho com o tempo em que eu vou viver para a igreja. Quem sabe depois que a minha última bolsa acabar, né, gente? Mas se não acabar, se Deus abrir outra porta, providenciar, amém. Eu vou continuar sabendo que o momento que eu tiver para estar aos pés da cruz, eu quero estar aos pés da cruz. Eu escolhi hoje estar em 7 jogos, sabendo que eu ia pregar aqui. Mas o Senhor sabe que eu faço isso, não é a primeira vez. Porque eu consigo, mas eu também preciso entender qual é o meu limite. De repente, alguma outra mãezinha não ia conseguir. Então, saiba qual é o momento certo. Saiba o que o Senhor tem para a sua vida. Saiba o que o Senhor quer de você. Busque estar conectada com Ele. E esteja sempre aos pés da cruz. Amém? Que o Senhor nos ajude. Queremos sim escolher como Maria a boa parte, mas não abandone o serviço da cozinha. Amém? Glória a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Em que momento que você está? Está no momento de estar na sala ou na cozinha?
Alguém poderia estar chamando o Fábio e o irmão Sérgio? Eu acho que eles estão ali do lado de fora. Enquanto... Ô, gente, me perdoe, mas eles estavam ali na antessala, tá? Eles estavam ali na antessala. Eles estavam igual Maria, aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Enquanto a irmã estava ministrando, eu estava meditando aqui, né, na palavra do Senhor. E o Senhor me levou a 2 versículos muito conhecidos, que às vezes, quando nós estamos no momento da cozinha de Marta, nós precisamos ouvir isso aqui, ó. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se você está na cozinha, aquietai seu coração. Vai chegar o tempo de você também ser Maria. E aí, lá em Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Então acalma teu coração. Não fica questionando se agora é o tempo de você estar na cozinha servindo, ou se é o tempo de você estar na sala, aos pés do Pai. Espera nele. Aguarda, quieta teu coração. Por que o teu coração está tão aí, descontrolado, afobado, perguntando para o Senhor, mas quando vai acontecer? Acalma, quieta teu coração. No momento certo o Senhor fará. Se você correr, você vai cansar. Você vai fadigar. Aí vai chegar um momento que você não vai aguentar. Então aquieta o teu coração. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor de novo? Tenha fé, a fé de Abraão. Ele vai fazer. Se ele cumpriu na vida de Abraão, não se preocupe que na sua ele também vai cumprir. Porque a promessa do Senhor não volta nunca atrás. Imaginando a cabeça dele, né? Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou teu poder, Senhor. Eu é o teu amor. Desmentiu a tempestade firmeza. Prometeu
nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Olha pra tua irmã e diz: fiel, Fiel tu és, Senhor. Olha pra quem tá do teu lado aí e diz: fiel é o Senhor. Do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Oh, glória! Não adianta, ele sempre vai ser fiel, independente se você está no momento de Marta ou se você está no momento de Maria, ele vai ser fiel sim na sua vida. Aleluia!